Mas eu quero falar nesse dia sobre vencendo o medo. Vencendo o medo. Eu quero que você entenda que todos nós, sem exceção, temos algum tipo de medo. Todos nós temos algum medo. Por muito tempo, eu imaginei que eu não tinha medo de nada. Eu sempre pensei que eu não tinha medo de nada, até que, há 2 semanas atrás, eu e a minha família, nós pegamos o carro e fomos para a praia. E quando a gente estava no meio do caminho, literalmente, começou a chegar um furacão. Quem ficou sabendo de um furacão que passou esses dias? E aí o furacão foi passando e eu vi literalmente ele chegando, escurecendo tudo. E naquela hora meu coração começou a bater forte, começou a ficar acelerado. Eu comecei a morrer de medo daquele momento. E ali eu decidi e constatei que realmente eu também tenho medo. O medo é algo que todos nós temos. O medo é algo que nós não nascemos com ele, mas nós aprendemos a ter medo. Eu quero que você entenda isso. O medo não é algo que você nasceu, o medo é algo que você aprendeu a ter. Se você conhece uma criança livre, se você conhece de repente alguma criança que é livre, você normalmente olha para essa criança e diz, cara, ele não tem medo de nada. Alguém já viu uma criança assim? Você vê uma criança e diz, uau, essa criança não tem medo de nada, é incrível. Por quê? Porque ela literalmente é livre. Mas à medida que os anos vão passando, à medida que o tempo vai passando, nós vamos instalando sobre essa criança medos. Nós vamos instalando sobre elas alguns tipos de medo. Parte desses medos nós podemos considerá-los como bons. Alguns desses medos são bons medos. São medos que geram prudência. São medos que você sabe que essa criança, por exemplo, ela não vai subir aqui no telhado e vai pular lá de cima, porque ela tem um medo. Então, gerou nela uma prudência, produziu nela um sentimento aonde ela vai se proteger de algumas coisas. Agora, a maioria dos nossos medos são maus. A maioria dos medos que você está aqui ouvindo hoje, a maioria dos seus medos, eles te paralisam. A maioria dos nossos medos, eles nos bloqueiam. O medo, em alguns casos, eles antecedem alguns momentos, eles antecedem aqueles momentos mais incríveis da nossa vida. É o fato de, aquele dia quando você casou, quem é casado aqui, levanta a mão. E no dia do seu casamento, ou uma noite antes, um dia antes, você ficou morrendo de medo. Eu particularmente, no dia do meu casamento, meu Deus do céu, quase que eu fugi. Quase que eu saí correndo, porque eu estava morrendo de medo. Aquele medo, oh meu Deus. Antecedia, muito obrigado quem me ajudou aí. Antecedia um momento que seria incrível na minha vida. Eu me lembro o dia que meu filho foi nascer e a médica já havia agendado o horário, o dia. E quando nós chegamos lá, eu estava morrendo de medo daquilo que ia acontecer. Esse é um tipo de medo que nos sinaliza algo novo. É o medo que sempre vem antes de alguma coisa nova. E é interessante porque tudo aquilo que é novo produz em nós algum tipo de medo, porque o novo muitas vezes é incerto. Pastor Vinícius falou aqui sobre a glória da segunda casa. Ele trouxe a ideia de que algo novo, nós estamos vivendo algo novo, entrando em um tempo novo. Mas eu sei que na vida de muitos que estão agora nos ouvindo, e muitos dos que estão aqui, o novo te gera um medo. Você não tem a certeza, é incerto, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe o que tem à frente. E isso te gera e te produz um medo. Se nós olharmos até mesmo Maria, mãe de Jesus, ela sentiu medo. O momento em que Jesus, o anjo se aproxima de Maria, e o anjo diz, ei, não tenha medo. É incrível porque aquele momento estava literalmente sinalizando o maior romper da história. O momento em que Jesus iria nascer, seria algo incrível para a humanidade. Mas antes de aquilo acontecer, foi produzido no coração de Maria um medo. E o anjo é capaz de olhar para Maria e dizer, ei, não tenha medo. O que eu quero que você entenda é que o problema não é ter medo. O problema é quando o medo nos tem.
O problema não é eu sentir medo, o problema é quando eu permito que o medo me domine. O problema não é eu ter medo, o problema é quando eu permito que o medo me manipule, que o medo controle a minha vida. Mateus capítulo 14, verso 26 e 27. Nós vemos um momento em que Jesus está andando sobre as águas. E a palavra de Deus diz: quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de quê? De medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Queridos, eu quero que você entenda isso. O medo que nos paralisa, ele não é real. O medo que nos bloqueia, o medo que nos impede de avançar, ele não é real. É interessante porque, apesar dos discípulos aqui de Jesus usarem essa figura de um fantasma, a verdade é que é isso mesmo. O medo é como um fantasma. Ele não é real. O medo, ele realmente não existe. Porque nós sempre temos medo de algo que ainda nem aconteceu. Eu estava ali dirigindo meu carro, morrendo de medo do quê? Se nada aconteceu. Tem alguém comigo nessa noite? O medo, ele sempre nos leva a paralisar antes mesmo de uma ação. É incrível porque existe um estudo que diz que 97% dos nossos medos, 97% dos medos que nós temos, nunca se realizaram. Nunca aconteceram. Nós morremos de medo de tantas coisas, mas o fato é que esses medos, na verdade, eles nunca existiram. E quando nós olhamos a palavra de Deus, a ordem de Deus que Ele mais repete, a ordem de Deus que é mais repetida em toda a palavra é: não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas. A ordem que Deus mais manifesta na palavra é: não tenha medo. Agora, o fato de nós não entendermos os planos de Deus, muitas vezes nos faz sentir medo. Quando nós olhamos a história de Maria, é incrível porque o mesmo anjo que apareceu a Maria, também foi aquele que um dia foi ao encontro de Zacarias, marido de Isabel, para anunciar o nascimento de João Batista. Agora preste atenção nisso. Quando eu olho essas duas histórias, Maria, mãe de Jesus, Zacarias, pai de João Batista, eu começo a perceber que o anjo que foi até Maria, parece que ele foi antes do tempo, porque Maria ainda era uma menina, virgem, e de repente o anjo se aproxima e diz: vai nascer o Salvador. E esse mesmo anjo vai até Zacarias, um velho, idoso, já de idade avançada, e ele diz: vai nascer aquele que virá antes do Salvador. Ou seja, eu fico olhando e dizendo, o mesmo anjo que foi a Maria, parece que ele foi antes do tempo, e o anjo que foi a Zacarias, que é o mesmo anjo, parece que ele foi depois do tempo. Se nós olharmos, nem tudo acontece no tempo que nós esperamos. E isso nos produz medos. E nós precisamos crer no Senhor, mesmo sem entender os seus planos. Nós ficamos tentando entender os planos dele, nós ficamos tentando entender o porquê o anjo foi quando ela ainda era uma menina, o porquê o anjo foi quando ele já era um idoso. Ei, não entenda nada, simplesmente acredite, simplesmente se lance, simplesmente se entregue. A verdade é que eu e você precisamos crer. O medo, ele tem uma origem no Éden. O momento em que a serpente se aproxima do homem e da mulher e começa ali então a
disseminar, começa ali a plantar no coração do homem e da mulher a dúvida. E é aqui que eu quero que você entenda, porque o que alimenta o nosso medo é a dúvida. O que alimenta o medo que eu e você carregamos é a dúvida, é a incerteza. E o diabo plantou isso no coração do homem. Adão e Eva começaram a ter a dúvida sobre aquilo que Deus havia falado. Eles começaram a olhar um para o outro e dizer: será que é verdade o que Deus disse? Será que realmente, se nós comermos dessa árvore, desse fruto, será que é verdade? Os nossos olhos vão se abrir. Será que realmente? Será? E aquela dúvida foi implantada no coração de Adão e Eva. E a palavra diz que no momento em que Deus se aproxima de Adão e Eva, após eles terem comido do fruto, a resposta de Adão é: nós tivemos medo. Até então essa palavra não existia, até então esse sentimento não existia, até então em lugar nenhum você vê sobre isso. Com quem eles aprenderam? A raiz, o que produziu, o que alimentou foi a dúvida. O momento em que nós duvidamos, nós permitimos que o medo nos domine. E hoje, infelizmente, muitos de nós estamos alimentando os nossos medos com a dúvida. Nós ficamos perguntando: será que amanhã eu vou ter meu emprego? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que Deus realmente está comigo? Será que realmente isso vai passar? Será que realmente isso vai mudar? Será que essa quarentena, será que toda essa situação vai mudar? Será que realmente o Brasil, será que os Estados Unidos, será que vai ser como antes? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou me manter saudável? Será que eu não vou pegar essa doença? Perceba que a dúvida começa a ser produzida em nós, nós começamos a nos alimentar dela, e isso vai gerando cada vez mais medo, pânico. O fato é que, quando nós temos medo, não significa que nós não temos fé, mas significa que nós não estamos colocando a nossa fé em ação. O fato de termos medo não significa que nós não temos fé em Jesus, significa que nós não estamos colocando essa fé em ação. Mateus 8:26, quando Jesus está ali no barco com os discípulos, você conhece essa história? Se não, depois você lê ela. Mostra o momento que Jesus está ali no barco e aquela tempestade toda, e de repente os discípulos acordam Jesus, chamam Jesus, Jesus desperta, ele vai, aquieta aquela tempestade, e o que Jesus diz a eles é: por que vocês têm medo? Homens de pequena fé. Perceba que Jesus, ele não os chamou de homens sem fé. Ele disse: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Por que vocês permitiram que o medo dominasse vocês? Por que vocês permitiram que o medo dominasse a vida de vocês? Coloque a sua fé em ação. Jesus sabia disso, e é por isso que no meio daquela tempestade ele dormia, porque ele sabia em quem estava a sua fé. Ele dormia em meio à tempestade, no momento em que os discípulos estavam desesperados, ele dormia porque ele sabia em quem a sua fé estava firmada. E nós precisamos entender isso, porque à medida que nós vivemos esse nível de medo, nós começamos a nos preocupar. E nós nos preocupamos com aquilo que ainda nem aconteceu. Tem alguém comigo nessa noite? Nós começamos a nos preocupar com aquilo que ainda nem aconteceu. E a dúvida começa a alimentar esse medo. E esse medo torna-se a raiz de uma palavrinha chamada ansiedade. A dúvida alimenta o medo. Esse medo torna-se a raiz da ansiedade. E hoje nós entramos na igreja e nós perguntamos: quem aqui é ansioso? Parece que as pessoas têm até orgulho de dizer: eu sou muito ansioso. Mas por quê? Porque você tem permitido que o medo domine o seu coração. A raiz da ansiedade é o medo. E 1 Pedro capítulo 5, no verso 7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Eu ficaria feliz se eu ouvisse esse texto. Ele diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ei, igreja, em nome de Jesus, entenda isso. O momento em que eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu tenho pedido ou pensado, conforme o poder dEle que opera em mim. No momento em que eu creio nisso, eu abandono o medo, e quando eu lanço fora o medo, eu passo então a viver uma vida em paz, porque eu sei que Ele já tem cuidado de mim. Eu lanço a ansiedade fora, porque eu sei que o Senhor é quem tem cuidado de mim. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. O apóstolo Paulo diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia, como diz essa tradução, mas de poder, amor e de equilíbrio. O Senhor está dizendo aqui: ei, eu não te dei esse espírito de medo. Esse medo que está em você não fui eu que implantei. Esse medo que está em você não fui eu que coloquei. Porque eu não te dou um espírito de medo, mas eu te dou um espírito de poder. Poder para quê? Poder para repreender todo mal. Poder para repreender a peste. Poder para declarar: essa praga não vai chegar na minha casa. Poder para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Poder para declarar: em nome de Jesus, eu e a minha casa estamos cobertos e protegidos pelo sangue do Senhor. Poder para viver o sobrenatural. Amor. Ele diz: eu lhes dei o espírito de amor. Que amor é esse? O amor que lança fora todo medo. Meu Deus do céu. Ele diz: eu lhes dei poder, eu lhes dei amor e eu lhes dei equilíbrio. Para que equilíbrio? Para que eu e você possamos viver o domínio próprio. Para que eu e você possamos viver uma vida emocionalmente equilibrada, para que eu e você possamos viver uma vida com as nossas emoções governadas pelo Espírito, para que eu e você possamos viver uma vida onde o Espírito Santo é quem governa as minhas emoções. Eu quero convidar você a dizer como o salmista e começar a partir de hoje dar uma ordem à sua alma, a você olhar para dentro de você e você começar a dar à sua alma uma ordem. Salmo 116, verso 7. O salmista olha e diz: ei, alma, retorne ao seu descanso. Eu quero convidar você agora a olhar para dentro de você e dizer a você mesmo: ei, descansa. Descansa. Bata no seu peito aí e diga isso: descansa. Ei, alma, descansa. É como se o salmista tivesse dado uma ordem a ele mesmo, dizendo: ei, retorne ao seu descanso. Por que você está aflita? Por que você está desesperada? Ei, alma, por que você está preocupada com amanhã? Ei, alma, por que você está assim, tão preocupada com o que vai acontecer após essa quarentena? Ei, alma, por que você está vivendo isso? Retorne ao seu descanso. Eu te dou uma ordem: retorne agora e descanse no Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de mim. Meu Deus do céu. Chegou o tempo de nós darmos uma ordem à nossa alma e dizermos a ela: descanse no Senhor. Feche os teus olhos comigo e diga isso comigo: alma, descanse no Senhor. Eu sei que talvez para muitos que estão aqui nos ouvindo, essa tem sido a sua maior luta: descansar no Senhor. Quando Jesus dormia naquele barco, eu não consigo imaginar que Jesus estava ali dormindo porque ele estava morrendo de cansaço. Eu imagino que Jesus estava ali literalmente descansando no Senhor. Ele estava ali descansando em Deus. E é isso que nós precisamos aprender e declarar na nossa vida todos os dias. Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. O salmista em Salmo 56, verso 3 e 4. Se a banda já quiser subir, já pode subir. Em Salmo 56, verso 3 e 4.
Olha só o que diz. Verso 3, eu gostaria que você repetisse assim, lesse junto comigo, ok? Eu vou contar até 3 e a gente lê junto. 1, 2, 3, vai lá. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Verso 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Vamos ler de novo? Você que está aí comigo em casa agora, são mais de 2.600 pessoas agora ligadas com a gente, mais de 2.600 casas agora, vamos aplaudir Jesus por isso? Mais de 2.600 famílias agora conectadas com a gente. Eu quero que você que está aí na sua casa agora, você repita esse texto junto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Verso 3, ele está dizendo aqui: ei, eu confio em Deus. Quando eu estiver com medo, quando o medo tentar me dominar, quando o medo tentar bater na minha porta, quando o medo tentar contra mim, eu vou dar a ele uma ordem. Eu vou dizer: ei, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Queridos, eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele não tem o poder de definir a nossa história. Esse momento que nós estamos vivendo não define a nossa história, assim como esse lugar que nós estamos, ele não define a nossa origem. A nossa confiança está no Senhor. A sua confiança precisa estar no Senhor.